mulher, seja bem-vinda a mais um Metascast. E hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial. Ela é diretora de televisão, empresária, esposa, mãe e pastora. Monique Macedo, seja bem-vinda. Que alegria! Oi, gente, como é que vocês estão? Prazer, mulher, eu vejo vocês chamar, né, de forma tão intencional, né? A Aline não faz nada que não seja intencional. Para resgatar realmente o valor do que nós somos como mulheres. Verdade. Prazer, minha amiga, estar aqui com você hoje. Honra, a gente demorou. Demorou, mas deu certo. Mas o encontro Jesus. saiu. Tenho certeza que a gente tem tanta coisa para dividir. Muita. Muito. Prazer enorme estar aqui com você hoje. Que bom. Obrigada. Nada. Obrigada por estar aqui com a gente. Hoje a gente está aqui acompanhada. Eu tô em casa. Aqui, ó, com Tô o em casa, Energético, Minotauro Energy Drink, patrocinando aqui a nossa conversa. Os molhos da linha Life aqui da Supra, do Minotouro. Uma delícia, molho para salada, tempero. Estamos bem servidas hoje, né? Muito. Qual que vai Tô ser o em energético casa. que você vai escolher? Quero Frutas tropicais. ó. Eu vou de 0 hoje. Já temos gelo aí. Minha amiga é muito fitness, gente. Aí, ó. Não, mas é que é o que eu mais curto. Eu confesso que eu fiquei na dúvida de pegar o Frutas Tropicais, que ele é uma delícia também. Ó, delícia. Cheirinho bom. E vamos ao que interessa. Vamos. Monique, como é que começou? Conta como é que você foi parar na televisão. Como é que começou isso tudo? Olha, Aline, eu te confesso que antes do audiovisual, da televisão, eu tive uma trajetória muito longa, né? Eu hoje estou com 42 anos. Eu sou nascida e criada em Higienópolis, ali colado, zona norte do Rio de Janeiro, ali colada com a comunidade do Jacarezinho, de família muito humilde mesmo. Eu costumo brincar que até uma determinada idade minha, eu me vestia de roupas de doação, né? Caramba. Minha avó, nós éramos kardecistas, espíritas, e eu sempre fui levada pela minha avó. Ali, quando eu falo muito avó, né? Minha mãe bailarina clássica de criação, com uma estrutura financeira muito melhor, uma realidade de família diferente. Meu pai, de família pobre, e eles se separaram quando eu tinha mais ou menos 12 anos, mas tinham uma boa relação. E eu ficava muito com a minha avó. Eu vejo muito hoje meus irmãos falarem que muito do que eu sou hoje, na questão de trabalho, de foco, eu tenho muitas características da minha mãe, porque sempre trabalhou muito, independente, né, do suporte que ela tinha ali dos pais dela. Então, eu sempre fui criada ali por vó, era muito grudada ali com a minha avó, mas era uma realidade, minha amiga, muito humilde. Caramba. Muito humilde mesmo. Eu falo, tudo que eu não tive, eu tive em sobra, em educação, em ensinamentos, em princípios estabelecidos na minha vida, em que regem a minha vida até hoje, e eu tento passar isso muito para o Joaquim. Mas como começou a Monique trabalhando, empreendendo, eu te confesso que eu sempre fui muito sonhadora. E quando a gente ama demais alguém, a gente tem um intuito de proteger. Verdade. E eu entendo hoje que a minha avó, a minha tia-avó, minha avó hoje é falecida, minha tia-avó mora comigo até hoje. Que legal. Elas me protegiam em amor, porque elas falavam, nossa, a Monique é muito sonhadora. A Monique vai se frustrar, tadinha. Como é que ela está sonhando com isso? A intenção, e isso fica até um alerta para os nossos dias de hoje, amiga. A nossa intenção de proteção, muitas das vezes, de forma bem direta, ela mais nos atrapalha do que nos ajuda. Você diz assim que ela pode matar um sonho, Com por certeza. Posso até afirmar isso para você. A proteção de forma demasiada, ela não só mata, como ela destrói sonhos. Porque aquilo que é morto, amiga, eu costumo dizer que se
brotar vida, esperança de algum lugar, eu creio que o que está morto pode ser ressuscitado. Sim. O que é destruído, ele tem um dano pior do que a morte. Porque a morte vai lá, né, falando de forma enfática. Você vai lá, sofre um dano, pum, morreu. Morri. Morreu o sonho, morreu a situação. Causa uma dor, gera uma dor. Mas a destruição, ela é paliativa, ela é aos poucos. Você vai destruindo aquilo que a pessoa acredita pela superproteção. Por achar que ela vai se ferir, por achar Sim. que era o meu caso, que não existia possibilidade dos meus sonhos acontecerem. Então, o que acontece? Não é assim. Monique, entra aqui no quarto. Um exemplo prático da diferença do matar e do destruir. Monique, vem aqui, entra no quarto. Você vai ficar de castigo, você não vai na festa, porque você não tem roupa para ir na festa. Eu matei aquele meu sonho, elas mataram aquele meu sonho de ir na festa. A destruição, Aline. Monique, você não vai na festa semana que vem, porque você não tem roupa, porque a roupa que você tem não dá em você e você não tem ninguém para te levar, você não pode chegar naquele lugar. Você está minando algo ali. E aí, a repetição, a destruição, ela é contínua. A morte é imediata. Entendi. Por ouvir repetidas vezes, você acaba acreditando. Aquilo assimila e automaticamente vai te destruindo. Eu costumo falar que a dor, ela te causa menos dor do que a destruição. Sim. Porque a destruição, ela vem de forma contínua. E isso é um alerta para a gente no nosso dia a dia, nós como mulheres. Sim. Né? Principalmente, eu acredito muito pais, mas principalmente eu acho que a mãe tem muito isso de não querer que os seus filhos sofram, né? Então, eu falo muito assim, a gente está aí para proteger nossos filhos, mas nós precisamos refletir, é um morde a sopra, né? Eu falo, é um morde a sopra, você tem que ficar ali, caramba, caiu, deixa ele se levantar. Por mais que a gente queira colocar a mão e sabe, tem que deixar. Até para criar seres humanos mais fortes. Sim. E evitar com isso que eu passei, que você passou, de não vai dar, não tem como. Eu falo muito, se nós tivéssemos ouvido do vai que eu acho que dá. Aí, mas aí poderia ter quebrado a cara. Por exemplo, várias vezes meu pai falou para eu não ir. E eu entendo ele. Hoje eu entendo que era amor. Sim. Mas talvez se ele tivesse falado vai, eu teria, ou não, a gente nunca vai saber, mas eu teria começado um outro processo antes. Então, eu acredito que o encorajar, mas vai quebrar a cara. Sim, mas a vida é assim. A vida é de erros e acertos. E eu acredito que quanto antes a gente ensina os nossos filhos que está tudo bem se falhar, é só levantar e começar de novo. Isso é um aprendizado mais rápido do que a gente ter que aprender depois de adulto, é assim. Além de aprender como adulto, amiga, o que hoje, né, a gente vai chegar nessa etapa, eu sou mãe há 1 ano. Né? Você acompanhou esse meu processo. Para mim, é um exemplo de mãe ali, na tua didática, no teu cuidado, no teu zelo. E tudo fez sentido hoje para mim do amor, do cuidado, de situações que... Por que não deixou eu ir? Apesar de que eu nunca fui muito dependente, por eu ser muito desbravadora, daquela questão da opinião alheia, né? Só que, se a gente tem esse entendimento hoje, exatamente o que você falou, faz de novo, caiu, levantou, é muito melhor para que os pais, as mulheres que nos ouvem hoje, é muito melhor o teu filho cair com você perto do que você proteger e ele cair quando ele não tiver mais você para dar suporte. Então, a hora do dizer o vai é agora, que a gente tem a tutela, que a gente tem a autoridade, que a gente consegue ter o braço para cuidar. Então, você entende que é uma ótica diferente? Sim. Quando você... É até uma questão de domínio sobre essa proteção. Se eu protejo e não permito que ele voe, não permito que ele tenha as experiências dele, eu estou abafando, impedindo dele crescer. Esse é o beabá básico.
Mas eu vou além disso. Você não está só impedindo e abafando que ele cresça. Você está sendo... Eu vou tentar ser fofa, que eu sou um pouco mais direta. Você está sendo negligente. Real. Porque você está entregando o poder para terceiros. O poder para terceiros sem que ele tenha um braço teu. Real. Então, permita que vá agora. Fala que vai agora, enquanto você tem energia, saúde, recursos, coração, emoção para dar um suporte. Exatamente. Porque se você prende agora e um dia a gente não vai estar, que eu não posso nem falar nisso que me dá desespero, junto deles, a gente entrega ao outro a fazer com eles o que a vida quiser fazer. Sem suporte. Isso é muito forte, exatamente. Muito forte. Muito. E você sentiu isso durante a sua jornada? Eu senti. Apesar de ter a visão. Você já se imaginava do tamanho que você é hoje? Não. Não. Eu não imaginava, gente, porque a minha realidade é muito surreal. Conta, né? Que a gente parou ali na parte da sua avó. Conta o caminho para chegar até a diretora de televisão. Eu nunca me contentei com a realidade que eu vivia. Mas o contentamento não está ligado à insatisfação, tá? Que isso seja claro. A gente não está aqui numa aula de português, mas que a gente entenda a origem das coisas. Eu não estava infeliz, ingrata. Mas você queria mais. Eu não queria ser a repetição das mulheres da minha casa. A minha mãe, bem-sucedida, uma bailarina clássica, rodou o mundo inteiro, dançando, trabalhando, uma empreendedora nata. A minha avó, uma mulher do lar, que sempre cozinhou maravilhosamente bem, fazia o salgadinho para vender. A minha tia-avó, eu era rodeada por uma casa de mulheres. Uau. Mulheres sozinhas, abandonadas, todos pelos maridos. Caramba. Minha avó, minha tia-avó, vivia a minha avó, a irmã dela, minha tia-avó, a filha da minha tia-avó, que é minha madrinha, e a minha bisavó. E eu. A Marcela era menorzinha, eu tenho 2 irmãos. A gente é uma escadinha, mas como a Marcela era caçula, ela sempre ficava mais grudada na minha mãe. Eu tinha aquela coisa, eu vou ficar com a minha avó, a minha mãe vai trabalhar, eu muito grudada ali no seio paterno. E eu olhava para elas, isso eu com 8, 9 anos, e eu falava assim, por que elas vivem todas juntas? Não falta amor, não falta conversa, mas por que elas não têm o dinheiro dela? Olha que loucura, é muito na contramão, né? Sim, mas você já era fora da caixa, né? Já tinham os questionamentos. Eu falava assim, por que elas sofrem tanto? Porque o meu avô abandonou a minha avó com 20 anos. E a outra também. Então, a minha insatisfação não era com aquilo que eu tinha. Mas foram te gerando questionamentos. É isso. Era por não tá ser assim? Uma repetição que eu falava assim, se eu não fizer alguma coisa... Eu sou a próxima. Para mim e por elas, eu sou a próxima. Amiga, era essa a palavra? Eu sou a próxima. Aí eu falava, eu não posso terceirizar, nem mais... Eu sou muito prática, né? E essa minha praticidade até hoje, aos 42 anos, é um alerta para mim. Eu tenho a Lívia, que é minha assistente, eu falo para a Lívia assim, Lívia, você é o meu termômetro. A minha irmã é mais nova que eu, foi mãe antes que eu, casou antes que eu, e ela é uma referência, assim, para mim, em muitas coisas. Ela é o meu pé no chão, né? E ela é aquela que, quando eu tô indo, ela, ei, volta aqui. E por que eu estou falando isso agora? Eu falei da Marcela e da Lívia, porque eu fazia assim, a minha praticidade não pode me tornar intolerante. Até pelo propósito que está alinhado à minha vida, pelo chamado que eu tenho em Deus, que não tem a ver com religião, tem a ver tá alinhado através do meu relacionamento com o Pai, com algo que eu reconheci, que era a minha força, que era o meu sustento e que
mudou toda a trajetória da minha vida. Eu tenho pedido sempre a isso, que a minha praticidade não me torne intolerante. Isso é um alerta. Isso é uma linha muito tênue, né? Minha amiga, é muito tênue. Porque para mim é tudo muito rápido. Exato. A minha cabeça é muito rápida. A gente estava falando aqui antes. Agora. Né, você é uma mulher isso. muito prática, né, Aline? E eu sou assim, e durante muitos anos eu não enxergava. Desculpa. Maravilhoso. Gostou? Aí, ó. E durante muitos anos eu não percebia que... Porque para mim era natural, era preto no branco, era assim... Não é intencional. Não era para fazer mal para ninguém, não era para ser intolerante com alguém. Mas a gente vai aprendendo, né? Sim. A espiritualidade, o propósito alinhado... Acho que vai tocando, né? Vai clareando, amiga. Além de tocar, clareia. Porque quando toca, a gente se constrange. E aí a gente começa a entender que algo está diferente. Mas quando clareia, você consegue dar passos novos. Você entende a diferença? E é uma coisa que eu percebo que muitas das nossas atitudes, elas são treináveis. A gente tem o que a gente faz, o natural, né? O nosso perfil, que a gente já tem do nosso gene e tudo mais, da forma que a gente foi criada. Mas eu entendi que muitas coisas eu posso treinar o meu olhar para. Então, eu não sou a pessoa, por exemplo, para olhar em detalhes né, como a gente estava falando, né, de aniversário de alguém da empresa. Eu esqueço, às vezes eu esqueço até do meu. Dia do meu aniversário, estou lá trabalhando, não ligo para bolo e tal. Mas eu sei que tem gente que liga. E eu não ligava. E aí a minha assistente falou, poxa, Aline, o pessoal gosta. Eu falei, gente, mas eu não faço por mal, eu não esqueci o bolo por mal. Vamos organizar isso para o pessoal. Mas para você ver, assim, era uma coisa que não era por mal. Igual você falou, a praticidade, que ela não leva à intolerância. Isso. A gente era intolerante aos olhos de outras pessoas, talvez ainda seja, porque né, a gente não se percebe. É um processo em que a gente vem se refinando e refinando. Mas eu peço sempre isso, para que eu não seja intolerante, mal interpretada, para que eu melhore como que eu passo a mensagem, para que a praticidade não seja confundida com a intolerância. Gente, eu adorei isso, porque eu não tinha pensado. E é igual um rádio. Você chega ali para botar na estação, é um pontinho para cá que cai para intolerância, é um pontinho para cá. Então, assim, muito cuidado que tem que ter. Eu tive clareza. Eu tinha sido tocada. Por isso que eu falei com você que existe uma diferença entre um toque e a clareza. Tudo a gente tem que esmiuçar, né, amiga? Verdade. Para que a gente entenda os passos que a gente vai dar. Eu já havia sido tocada no meu progresso de vida, de desbravar algumas coisas, de descobrir, de cair, de levantar sobre a minha praticidade. Até porque eu sempre trabalhei com muitos homens. Mas a chave de clareza foi quando eu comecei a prosperar de forma mais acelerada financeiramente. Porque eu me programei, eu não posso falar que eu fui programada. Eu me programei para dar resultado. E o resultado, imediatamente, quando você quer mudar de vida, ele está ligado ao dinheiro, ao valor. Sim. Né? Ao dinheiro e ao valor, que são coisas distintas. Sim. E quando você começa a conquistar isso, você começa a entender sobre prosperidade. Porque aí você começa a ver que só aquilo não resolve a sua vida. Ajuda muito? Ajuda muito. Com certeza. Mas não resolve a sua vida. E eu sempre repito isso para todas as mulheres que vêm me pedir muito ajuda, para que entenda o propósito e para que entenda, eu quero prosperar, eu quero prosperar. Mulheres, a prosperidade não está atrelada ao que você tem na sua conta. Não está atrelada ao que você ganha. Na verdade, ela começa muito antes disso, né? Vai muito antes disso, amiga. Como se a conta fosse o resultado, a consequência de você mudar a mentalidade, estar alinhada com o propósito, estar alinhada com Deus. Eu percebi muitas mudanças e exatamente isso. Ela vem depois. É após. Eu não sei se é impressão, mas pelas experiências que eu tive, ela tem muito a ver com a paz que se vive. É isso. Você sabe que quando eu comecei a mentorar mulheres, muitas vinham para mim, até por eu ser muito de performance, né? Casada com o Rogério é atleta de alta performance, e eu quero faturar tanto, a minha empresa. E eu tive 2 burnouts, né, Monique?
Eu cheguei a um esgotamento, assim, quando eu conheci o Zé me Sim. conheceu eu estava num evento do Paulo, eu estava emitindo boleto para os franqueados, no meio do evento eu sempre emiti boleto, o Zé falou, cara, você não tem que ficar fazendo isso. Eu falei, não, eu tenho que fazer porque eu tenho que mandar, eu fazia tudo, eu estava assumindo 4 cargos dentro da empresa na época, eu nem tinha chegado como CEO ainda. Então, assim, eu entendi que não tinha resultado que eu tivesse trazendo para a empresa que justificasse eu abrir a porta da minha casa, eu estar exausta. Eu não consegui nem brincar com os meus filhos. E quando eu falo em brincar, não é, vamos fazer uma super brincadeira. Não, assim, sabe, 10 minutos antes de dormir eu não conseguia, eu não tinha a menor paciência. Eu queria tomar um banho e cair na cama. Eu não tinha tempo para dar atenção para o meu marido. Eu não tinha tempo para cuidar da minha saúde. Eu não tinha tempo para nada. Era literalmente a corrida dos ratos. Era um negócio assim, dorme, acorda, começa tudo de novo, dorme, acorda. E aí eu percebi que isso não me trazia paz. Quando eu chegava de noite, eu tirava a roupa para tomar banho, me olhava na frente do espelho, me olhava bem dentro dos olhos, eu falava assim, cara, eu não estou orgulhosa disso. Isso não está me trazendo paz. Mas aí o cansaço era tanto que depois eu resolvo isso. E aí eu ia dormir e aí começava tudo de novo no outro dia, tudo de novo. Então eu acredito que assim, você ter a paz. Quando eu falo paz, não é sobre eu tenho paz, eu sou honesta. Não é sobre honestidade, é sobre fazer algo que esteja alinhado com o seu propósito. E parece tão batido, né, a gente falar de propósito, mas para mim, você está no seu propósito quando você entende o que Deus tem de planos da sua vida. Às vezes nem é o que você quer, porque eu relutei muito. Você sabe, você participou desse processo todo. Na maioria das vezes, não é você o que fala, a gente quer. Não vou, e bate pé. Mas quando você entra no trilho e o trem começa a andar, você sente um alívio. Caramba, onde é que eu estava antes? Por que eu não obedeci antes? Mas quando você fala isso, minha amiga, pode ser muito corriqueiro a gente falar sobre o propósito? Não é. Não é. Eu posso falar para você, se tem 5 mulheres nos assistindo aqui hoje, 4 delas não sabem a clareza do propósito dela. Minha amiga, são tantas, eu não tenho nem como calcular, mulheres que estão iniciando a vida empresarial, como jovens que estão ainda querendo entender o que vai estudar, o que você vai ser, como de empresárias já bem-sucedidas, com um ticket de empresa altíssimos, que sentam na minha frente, me mandam um direct. E aí, às vezes, misturam, né, a empresária com a pastora e assim, Monique, eu tô perdida. O que é propósito? As pessoas hoje em dia, os grandes treinadores, os grandes coaches repetem o que é propósito, alinhe o seu propósito, só que as pessoas não têm clareza do que de fato do que é. E aí, se eu pudesse falar algo aqui hoje, que eu, de forma muito particular, tanto numa questão espiritual, de um tempo ali, cuidando de um gabinete pastoral que a gente chama, mesmo no dia a dia das pessoas que fazem parte ali do ecossistema, da equipe, as amigas. Um dia, eu estava tomando banho, minha amiga, e eu falei assim, Deus, que loucura! Eu já passei por tanta coisa, eu já vivi tantas nuances, eu já me reinventei tantas vezes. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito para esse tempo? Porque dentro da minha cabeça, como a vida ela é cíclica, ela é movida por estações, eu entendia que em cada estação eu tinha um propósito estabelecido. E pode ser que tenha gente ouvindo a gente e fale, mas eu também acredito nisso. Só que quando você entende que o propósito ele está atrelado e liberado sobre você desde o dia que você nasce, existe um caminho para você começar a entender isso. Por quê, minha amiga? O propósito na Terra estabelecido para cada um de nós, porque você não tem o mesmo DNA que eu. Eu posso te modelar, né? A gente pode, como amiga, trocar ideia. Sim. Você é uma mulher extremamente de processos, organizada. E quantas vezes a gente conversa, e falando agora para vocês, mulheres, eu falo, Aline, você precisa lá de casa. A Aline é uma máquina em processos, em resolução das coisas. Eu não sou, né? Eu sou uma pessoa de mais visão e menos execução. E aí você fala, então meu propósito está alinhado a isso? Por quê?
essas mulheres todas, nessas diferentes estações da vida, ainda têm dúvidas sobre o propósito. E nesse meu momento da crise, era qual é o meu propósito hoje? O propósito não está atrelado à estação, amiga. O propósito, ele é revelado quando a gente sabe a nossa identidade. Verdade. Quando a gente sabe quem a gente é, a onda pode bater, o vento pode soprar para o norte ou para o sul, a mesa pode ser levantada, você pode sentar, negociar, você pode estar em casa com teu marido conversando, você pode estar vivendo uma situação desafiadora com teu filho que você não sabe o que você faz. Quando você tem clareza da sua identidade, você tem clareza do teu propósito. Você me lembrou uma história aqui agora, rápida, que por mais que eu já tive turma de mentoria de business, Sim. Aí eu vi que só business não funcionava, que eu precisava colocar coisas que você sabe que a gente Sim. tem, todas nós temos crenças que às vezes atrapalham a gente nos nossos negócios, a gente está liderando um negócio. Sim. Então eu comecei a mesclar. Hoje em dia, na minha mentoria, a gente deixa aberto, né, para elas trazerem as demandas dos seus negócios e da sua vida pessoal, porque eu preciso trabalhar elas. Sim. E o ponto de partida sempre é a identidade, porque eu me descobri, eu mudei toda a rota da onde eu estava depois que eu entendi de fato quem eu era. E aí, você falando aqui, na hora me veio na cabeça, eu não tenho o conhecimento bíblico que você tem, mas me veio a história de Davi. Sim. Quando Davi falou assim, não, eu vou lá para pegar o Golias. E aí falou assim, o rei falou, cara, quem é você? Quem é você? Ele falou, não, mas eu sei quem eu sou. Eu pegava urso, eu pegava leão. Tipo, eu sei exatamente. Eu treinava isso antes. Eu sei que eu sou capaz. Eu sei quem eu sou. Eu posso ir lá e fazer o que eu fazia esse tempo todo. Eu sei. Já que ninguém vai, eu tô disponível. Eu chego a ficar ir. arrepiada porque ele sabia da capacidade. Ontem mesmo eu estava gravando um stories de um caso de uma aluna minha que se separou durante o processo. Sim. E ela falou, Aline, eu nunca imaginei passar pelo que eu estou passando de uma forma tão leve. O mundo está caindo, mas a minha casa está uma paz. Sim. E isso é porque eu me fortaleci com você, que ela fez uma turma primeiro de mentoria em grupo e depois entrou na individual. E aí eu falei, não é porque você fortaleceu a sua identidade. Você sabe quem você é. Você sabe o que você merece. Você sabe o que Deus tem para a tua vida. E você sabe que não é isso que você estava tendo. Então, tá tudo bem. Por mais que você esteja passando por isso. Então, a identidade ela é o ponto de partida para que a gente realmente evolua, né? Então, agora você começou a falar que eu falei, caramba, Davi sabia o que ele fazia e do que ele era capaz de fazer. E foi tão forte isso para mim, Aline, que Deus falou ali, trazendo mais para uma questão espiritual agora, que Deus falou para mim, por onde você passar, você vai falar sobre identidade. Tem pessoas, eu tenho amigos, tá, amiga? Nós temos amigos que são grandes mestres ajudando aí tanta gente a destravar, a ter clareza do seu caminho, da sua visão. E nesse dia, no momento meu de buscar um caminho e de entender o que seria para aquela estação, para aquele passo, é como se eu tivesse recebido um presente. E ele falou assim, podem falar do que quiser. Eu vou te dar algo que é estabelecido como princípio. Se essas pessoas que vierem até você conseguir dar a clareza de quem elas são. Uau. O trabalho está feito. Sabe por quê? A identidade ela não está atrelada ao sucesso. Por isso, lembra que eu falei para vocês as nuances das mulheres que me procuram? Porque você ser bem-sucedida não quer dizer, quando eu falo bem-sucedida profissionalmente, que às vezes é um anseio muito grande de um determinado núcleo de mulheres. A gente tem vários anseios, né? A gente quer saúde emocional na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos. A gente tem falado sobre isso, mas nós não podemos ser hipócritas que as mulheres hoje elas estão desbravando para que exista um resultado. Sim. Muitas das vezes até para provar
para o seu parceiro e para o outro em que ela também pode. Que aí a gente nem vai entrar. Porque senão... Que aí a gente não vai sair daqui hoje. Mas quando eu tenho clareza de quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. E você pode até ter os resultados. Porque isso, mas é consequência. Exatamente. Sabe por quê, Aline? O dia que tiver resultado, maravilhoso. Uau! Eu consegui. E tudo bem você achar que realmente você conseguiu. Porque é algo que eu repito, Deus não faz o que você tem que fazer. Ele é sobrenatural. A gente está vivendo aqui no natural, na Terra. As coisas podem estar acontecendo lá para a gente que tem uma fé estabelecida e acredita nisso. Isso sustenta a vida e traz uma clareza diferente. Muito sustenta, traz leveza, traz força. Isso. Quando uma das coisas, sabe, Monique, assim, que é muito legal de a gente conversar, que eu acredito muito que quando você traz Jesus para a história, fica mais leve, fica mais fácil. Você consegue dormir. Eu já tive situações que algumas amigas falam assim, você está dormindo? Falei, Como? Tipo assim, tava tudo desmoronando. Eu falei, não sei. Chega de noite e tô dormindo cedo. Eu oro, durmo e durmo bem. Sim. E acordo bem. Eu ficar preocupada não vai mudar nada. Sim. Tem horas que a gente tem que entender que a gente fez a nossa parte, porque também Deus não faz tudo sozinho. Ele espera que a gente faça a nossa parte. Total. Certo? Então, assim, tem horas que eu entendo que eu fiz tudo que eu tinha que fazer e que dali é com Ele. Eu vejo que falta um pouco trazer isso, e é como você falou, independente de religião, mas trabalhar a espiritualidade, trabalhar essa conexão com Deus, para que as mulheres entendam que fica muito mais fácil quando a gente coloca Ele no mais nosso leve, negócio. né, minha amiga? Mais leve. Teve um dia que eu fui num lugar que falaram assim, nossa, como você tá mais bonita. E eu tava assim, pô, cheia de ruga, não tinha feito meus tratamentos e tal. O que aconteceu? Eu falei, Jesus. E é maravilhoso, a gente sabia? fica muito melhor. Eu ouvi você falar, porque por conhecer a Aline de perto e ser uma Aline antes desse encontro... E você me conheceu, né? A Aline antes desse encontro dela com o Criador, tá, gente? Eu volto a reiterar isso aqui. A gente não está aqui falando sobre religião, a gente está aqui e às vezes eu vou na contramão, estudei isso, a teologia, mas eu vou até muito na contramão que a religião e até o caminho que eu resolvi seguir, que eu me encontrei, que é o protestantismo, que eu sou uma cristã protestante, vulgo o evangélico, o quanto a religião tem afastado as pessoas. Infelizmente. E impedido que as pessoas reconheçam e saibam quem é Jesus. Às vezes por Jesus decepções com a igreja, decepção com homem, com pastores, decepção com não sei o quê. Eu tenho uma amiga que não está frequentando a igreja porque se decepcionou com uma. Eu falei, amiga, nem todas são assim, nem todas são perfeitas, mas não deixa de... Nem todas não, sabe? Nenhuma delas, minha amiga, é. Por causa de uma pessoa, mas concordo. E eu exatamente amo, tá? Isso. Quando eu falo isso, eu não estou menosprezando a Igreja de Cristo e de forma alguma. Até porque eu amo a igreja, a palavra de Deus falando já por aqui, já que a gente está nesse caminho, ela diz que tem determinadas bênçãos que ele ordena em meio da comunhão, no corpo de Cristo. Então, eu sou uma mulher que eu honro a igreja, eu falo não nós, porque nós somos a igreja viva, né? Porque nós carregamos uma mensagem, nós carregamos esse amor, nós carregamos essa paternidade que eu entendo que ele nos escolheu primeiro, antes mesmo da Aline virar e pegar assim, uau, vou por esse caminho. Hoje ele já tinha te escolhido, ele já tinha te amado e tá tudo bem por isso. Mas o peso da religião, o mau exemplo, o mau testemunho tem impedido, minha amiga, isso dói o meu coração, né, que as pessoas tenham livre acesso de saber que Jesus era um cara simples, que Jesus andava no meio das prostitutas, dos ladrões, que não fazia acepção de pessoas. E eu vou falar uma palavra que, de repente, que meus amigos teólogos vão ficar chocados comigo, e que ele estava cagando e andando,
se você estava vestido de uma forma, usando uma coisa ou outra. O princípio estabelecido de Jesus é o seguinte: eu quero o teu coração, eu quero fazer morada, eu quero trazer refrigério para aquilo que está pesado para você, e eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te ensinar um caminho, te dar a mão. Se você cair, eu vou te ensinar a levantar, mas também vou te ensinar a não repetir os mesmos erros. Mas eu estou aqui para te dar novas chances diárias. Esse é o Jesus que eu amo. E é todos os dias, né? E é todos os dias, amigo, uma nova chance. Todos os dias aquilo é renovado em nós. Eu vejo muito entre as mulheres, sabe, Monique, essa cobrança excessiva, eu não posso falhar, eu não posso errar. E se eu errar, isso pode acontecer, isso, meu negócio vai quebrar, eu não vou ser uma boa mãe. Essa cobrança excessiva, tá? O que eu entendo? Que, em primeiro lugar, nós não somos perfeitas. Ponto. Aí já ponto, acabou, né? Mas você só consegue, minha amiga, ter esse entendimento quando você sabe quem você é. Exatamente. Por isso que a identidade, a clareza da identidade está ligada a tudo. Então, nesse é o começo, processo, né? começam a existir tantas nuvens, tantas dúvidas pela falta da clareza, porque você só consegue ter o entendimento de que você não é perfeita quando você sabe quem você é. Mas é uma construção, e sim, ligada totalmente à identidade, e que por falta da busca da identidade, todas as mulheres estão vivendo esse processo, né? De se cobrar, e é onde entra a sobrecarga. É isso. A sobrecarga, ela está vindo disso. Eu tenho que fazer... É o medo da rejeição. E se eu falar não para fulano, não, eu tenho que agradar todo mundo. Eu preciso ser aceita. Normalmente, quando alguém está muito preocupado, eu falo assim, se você dizer não, o que vai acontecer? Não, olha... Você está preocupada com isso que vai acontecer? Daqui 5 anos isso faz diferença? Daqui 5 anos você vai lembrar dessa história? Você acha que vai impactar daqui 5 anos? Não. Então, muda o jogo. Mas essa sobrecarga, ela vem por as próprias mulheres não optarem por puxar o freio de mão e sim entenderem. E o entender, e que aí a gente fala em autoconhecimento, e a gente está falando aqui de identidade, ela é tão importante porque uma vez que ela não se conhece, uma vez que ela não entende qual que é a sua real identidade, ela faz o quê? Ela vai fazendo que as circunstâncias vão, né? Porque uma vez eu sempre falo, não decidir já é uma decisão. É isso. Se eu não tomo uma decisão, algo ou alguém decide por mim. Então, quando eu perguntei para você qual energético que você gostaria, se você falasse assim para mim, Aline, tanto faz, eu ia falar, então toma o 0, porque é o 0 que eu vou tomar. Eu estaria escolhendo por você, porque você não tomou a decisão. Então, uma vez que essas mulheres não decidem, não buscam a identidade delas, elas fazem o quê? Algo ou alguém decide a vida por elas. Como você falou dos filhos. E aí, de repente, passam 10, 15, 20 anos, elas se encontram num lugar que não é o lugar onde elas gostariam de estar. Porque elas foram levadas por decisão das pessoas o tempo todo. Total. E normalmente vem o apontar de dedo. Não, foi o meu marido que me trouxe para cá. E ao invés de eu não peguei a rédea, eu não olhei para trás. Mas o ponto de partida é como que essa mulher... Assim como você tinha todas as desculpas que poderia dar, afinal de contas, existia uma repetição, um padrão repetitivo na sua família. Como que essa mulher tem esse levantar, esse puxar o freio de mão e falar, para o carro que eu quero descer? É quando ela decide. A decisão, ela está atrelada a tudo. Verdade. Ninguém pode decidir nada por você. Em meio a esse caos... mas como é que eu faço? Eu estou vivendo um turbilhão de coisas. Minha florzinha, você precisa até mesmo para que o próximo passo, que é uma ação, para que algo mude, a primeira coisa está em ela decidir. Monique, você não respondeu, não. Porque você está repetindo aí. A gente não tem uma saída. Fórmula mirabolante para te dar, nenhuma outra saída. É você por você mesmo. Meu Deus, Monique, lascou. Você não está me ensinando, aí eu vou largar, vou deixar tudo pro alto, as pessoas que estão à minha volta. Não é isso. Ninguém vai fazer o que você precisa fazer. E eu vou te afirmar, nem Deus vai fazer. Porque Deus, ele reage a uma ação nossa. A gente crê numa energia, em algo supremo, e
ainda bem por isso, exatamente como a Aline falou, deixa a gente mais leve, a caminhada fica com mais clareza, mas a ação natural nossa para sair de qualquer tipo de circunstância é decidir fazer algo por você. Exatamente. Porque se você, minha amiga, não se olhar, não se amar, independente das mazelas que você carrega, independente dos danos que você sofreu, o decidir está atrelado a um ato de amor por si própria. O seu marido, o melhor marido do mundo, ele não vai poder transferir um amor e uma clareza que você precisa ter. O seu filho, os seus filhos, a sua família saudável, ou a sua família destruída, ou o seu ecossistema de trabalho, ou a sua portinha do seu negócio, ninguém, nenhuma estrutura vai te dar essa tranquilidade, essa paz, essa ressignificação que só a gente pode se dar. Então, se a gente tivesse uma chave mirabolante, uma ideia mirabolante, a descoberta da pólvora, eu e você estaríamos milionárias rodando o mundo inteiro, porque não existe receita de bolo, minha amiga. Receita... Existe um pontapé inicial, né? Existe um pontapé inicial. E se a gente pode estar aqui para te ajudar a ter pontapé inicial, mulher, é o quê? Se mova, se movimente. Pare de querer que as coisas estejam perfeitas e em condições maravilhosas para que você execute alguma coisa. Eu sou da teoria, eu falo, eu repito. Hoje eu estava repetindo isso com um grupo de funcionários. Faz e aperfeiçoa no processo. É o famoso trocar o pneu do carro com o carro andando. É isso, minha amiga. E muitas das vezes nós, mulheres, estamos esperando a situação estar organizada, está saudável, a casa está arrumada, para a gente colocar a melhor mesa. Para a gente dar o melhor banho com qualidade do nosso filho. Para a gente dar a melhor ideia dentro da nossa empresa. E não, eu sou até ousada em falar que as tuas melhores ideias, os teus maiores insights vão sair em momentos em que você está sendo espremida, em que você está sendo desafiada. E isso ele é tão forte, porque o que acontece? Exatamente. Nós somos tão carnais que nós queremos ver a escada inteira que a gente está subindo. Não vai ver nunca, minha amiga. E Deus não ilumina a escada inteira. Até porque se a gente vê lá na ponta, a gente vai dizer, não, eu não vou para aí, não vou subir aí em cima, não. A gente não está preparada. Então, ele vai iluminando assim, 2 degraus, sobe, aí ele manda subir, aí a gente... Não estou vendo. É impossível eu ir até ali. Não tem como. Então, eu vejo muito isso. As mulheres não conseguem ter a visão e, por isso, elas não se movem. Tem 3 pilares que eu falo muito com elas que são extremamente importantes. Que é a decisão. Que você falou, você toma a decisão. E decisão não é, eu queria tanto fazer tal coisa. Não, é decidir. Eu tomei a decisão. Segundo, entrar em movimento. E terceiro, você colhe o resultado. Então, são 3 pilares. E aí, elas falam assim para mim, como é que... Tá bom, eu tomei a decisão, eu quero tal coisa. Mas como é que eu vou entrar em movimento se eu não sei exatamente se isso é o que eu quero? Nem sei direito. Eu falo assim, quando você não sabe, você começa. Porque Deus não operou nenhum milagre para quem estava numa rede dormindo. Ele pegou todo mundo trabalhando. Então, você vai para um lado, porque ali naquele lado, você vai conhecer alguém que vai te falar alguma coisa, que vai te apresentar alguém, que vai levar para você para algum lugar, e aí você vai ter o resultado. Desse resultado, você redefine a decisão, muda a estratégia do movimento e tem um outro resultado. E não tem coisa que mais nos motiva do que resultado. Você teve vários processos na sua vida. Você sempre acordou motivada para ir fazer? Nem todo dia. Quase nunca, né? Tem dias que a gente sabe que tem que fazer. Afirmar exatamente essa palavra, minha amiga. Que quase nunca. Sabe por quê? A menina, nós estávamos falando um pouco disso, brincando em relação ao café, e eu fiquei pensando, eu falei como... Eu e a minha amiga, acho que por isso que a gente é amiga. A gente consegue entender algumas coisas, porque a gente tem clareza de quem a gente é, né, minha amiga? E por isso que Deus nos levantou para ajudar outras mulheres a terem clareza disso. E você estava falando do café e é algo exatamente que eu falo. A menina, ela faz o que ela quer. Ela faz o que a mãe pede. Quando você tem o entendimento de que você se tornou uma mulher,
você faz o que precisa ser feito. Total. A gente faz o que precisa ser feito. Eu gosto de fazer tudo o que eu faço. Eu vou te falar de forma atual, aos 42 anos. Sendo CEO de um ecossistema de 7 empresas, eu faço tudo o que eu gosto. Eu vou te confessar que 80% é do que eu não gosto. Eu acabei de falar para você, estou num processo de emagrecimento, de conhecimento com o meu corpo, em que eu entendi que hoje eu tenho uma criatura que depende de mim para que possa se desenvolver, independente se eu tenho uma rede de apoio ou não, que eu preciso de energia, de saúde para desfrutar de algo que eu esperei anos para ser, que foi mãe. E eu falei, opa, eu preciso recalcular essa rota para que eu possa ter energia, saúde para isso. Eu odeio fazer exercício, amiga. A Aline ama fazer exercício. Quando eu estava grávida, a Aline, a cara dela... Mas ela... Você pode não amar. Eu aprendi a gostar, você amiga, aprendeu, porque tem que fazer. Mas porque você decidiu. Exato. E você daqui a uns anos vai falar assim para mim, lembra naquele podcast que você falou? Então, hoje em dia, eu vou sem reclamar, eu não falo, eu odeio. Por quê? Porque quando você entende... Vamos lá, quando você come, você escova os dentes, não escova? Sim. Os meus filhos têm 6 e 8 anos. É uma novela para escovar os dentes. Vai, escova os dentes e tal. Então, eu acredito que na cabeça deles, eles podem até falar, eu odeio escovar os dentes. Hoje, nós somos adultas. A gente nem pensa mais em escovar os dentes, a gente vai. Então, quando alguém fala assim, você ama malhar... Não é que eu amo. Tem dias que eu vou arrastando, tem dias que eu tô com sono, tem vários dias que eu tenho vontade de mandar uma mensagem para personal e cancelar. Também. Tem dias que eu não quero fazer, mas é que já virou, tipo, eu tenho que ir. Não tem jeito. Não tem opção. Não tem essa escolha. Não tem opção. Você sabe uma coisa que eu aprendi que me facilitou a vida, Monique? Tem coisas que, para mim, eu faço como se eu tivesse mentalmente um contrato comigo mesma. Nesse contrato não tem cláusula de rescisão, não tem multa, não tem tipo assim, se eu não malhar hoje, eu malho 2 vezes, sábado. Não tem multa, não tem rescisão, não tem. Você já assinou vários contratos na televisão, que se você não cumprisse, era uma multa absurda que tipo assim, não, é melhor a gente fazer, porque senão o caldo engrossa. É isso que eu tenho na minha cabeça, quando eu tenho alguma coisa para fazer, assim, eu tenho que, não tem jeito. E, por exemplo, para mim, treinar de noite é muito ruim. Eu estou muito cansada. Esses dias eu até gravei uma história e falei, cara, eu vim arrastando, mas eu vim porque não tem quem mandou. Eu não vim de manhã, agora que se organize na próxima vez para não passar por isso de novo. Sim. Sabe? Então, estabelecer isso, o fazer o que tem que ser feito, ele tem a ver, não é que vai feliz, não é que faz só o que gosta. Empreender é muito isso, né? Sua vida de empresária. Quantas coisas que você faz que você não curte, que você não gosta. Desde o momento em que eu, lá com os 12 anos, que não estava feliz com a minha realidade, que peguei e falei assim, vó, você pode conseguir uma lata de leite condensado para mim? E eu falei, eu queria muito comer o biscoito, que não fosse... A vida inteira eu estudei em colégio público. Eu não queria comer a merenda da merendeira, né? O angu com a salsicha. Eu queria comer o biscoito. Eu sei que eu não tinha possibilidade nem de levar o biscoito, porque eu não tinha o biscoito em casa, nem de comprar o biscoito do lado de fora. A minha avó fazia doce, fazia coisa para fora. Falei, vó, você pode conseguir uma lata desse leite condensado para mim? Você me ensina a fazer o brigadeiro? E aí eu ia lá, enrolava o brigadeiro e vendia esse brigadeiro por 50 centavos. Por quê? Eu sabia que eu tinha que me mover de alguma forma para eu poder conseguir comer aquilo que eu queria. Então, desde o brigadeiro a hoje, eu fechar um contrato milionário, eu tenho o mesmo nível de desafio comigo mesma de entender que eu preciso fazer aquilo. Você entende? Você entende que não importa se era com uma lata de leite moça que davam 25 brigadeiros, com um contrato de milhões na minha mão, que eu tenho que ter a mesma clareza que você tem que fazer a sua parte. De que eu tenho que fazer. A minha avó me deu a lata de leite moça, mas eu tive que levar para a escola na mão, porque se eu botasse na mochila ia amassar.
e vender, porque era eu que queria comer o biscoito. O contrato milionário está na minha mão. Eu tenho um advogado para ler o contrato? Eu tenho um advogado para ler o contrato. Mas quem vai conduzir o negócio? Quem tem que vai saber entregar? as premissas? Quem vai estabelecer os acordos? Não é o advogado. Sou eu que vou executar. Então, eu odeio ler o contrato, mas eu não tenho escolha. Você entende que não tem diferença da menina, do Verdade. brigadeiro que precisava da lata de leite moça e de uma equipe com 10 pessoas numa mesa para lerem e discutirem o fechamento de um negócio, de uma resolução em que eu preciso escolher me movimentar para que eu venda o brigadeiro e para que esse contrato seja entregue. É o mesmo nível de decisão. Só que nós estamos nos encostando numa desculpa em de que a gente precisa que a nossa vida mude ou que o cenário esteja favorável Para fazer algo. para que eu possa fazer. É exatamente aquela conversa fiada. Eu vou começar a dieta na segunda-feira, porque já passou o final de semana. Eu aprendi isso com um amigo que eu amo demais, que às vezes tem os pontos radicais dele. E o Pablo uma vez falou para mim: Monique, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Verdade. Quem é bom em parar, em tentar te convencer de que ele não fez algo por isso ou por aquilo, liga o teu radar. E é verdade. E às vezes a pessoa não faz no intuito, a maioria das vezes não faz, mas é porque é o natural. É natural, tá condicionado. Ela não quer se sentir rejeitada, ela não quer se sentir apontada. Olha, foi culpa dela. Isso é até uma das coisas que eu tento repetidas vezes conversar com os meus filhos quando eles erram. E eu chamo a atenção e eu vejo na cara deles, assim, fecha, tipo, se sentindo mal. Eu falei, olha, ok, virou o suco. Eu avisei, virou o suco. Agora, vamos organizar aqui. Agora, depois eu te ensino como é que aperta o filtro para sair a água, para não transbordar. Mas eu vejo que isso é muito intrínseco, não sei se da criação, do próprio ser humano. De a gente ter o medo de errar. E aí, com o medo de errar, quando erra, logo a gente põe para terceiros, né? As desculpas. A gente terceiriza a desculpa. E isso é uma crença militante, amiga, da humanidade. Total. E trava, né? Trava. Trava completamente. Você acha assim você que... Você terceiriza para os outros o que você tem que fazer. As pessoas transferem, né? Vou repetir. A gente transfere para o outro o que a gente tem que fazer. E a gente transfere, muitas das vezes, até mesmo para Deus. Sim. Se Deus não fizer... Não sou eu que tenho que fazer. Isso. Eu escuto muito, porque muito como eu acabo lidando com muitas mulheres envolvidas na fé... Isso é uma das coisas que me incomoda na fé. Quando eu escuto alguém falar assim, não, tô orando, tô jejuando, tô indo para o monte... Mas até agora nada. Eu olho assim, o que você está fazendo? Nada. Não, Deus não falou nada. E aí você está fazendo nada? Não é porque Deus falou nada que você faz nada. Deus falou nada e aí você mantém o que você estava fazendo. Ou você procura alguma coisa que seja próximo do que você entende, né? Que não vai infringir os seus princípios e valores. Mas nada. Nada. Você ficar estaticamente parada, sem movimento. É o peso da religião, minha amiga. Por que eu vou falar isso com você? É muito mais fácil você ter alguém que dite os teus próximos passos. Isso está atrelado até a um líder religioso. É muito mais fácil nós termos direções. Vai para cá, vai para a direita. Pode isso, não pode aquilo. Do que nós termos uma liberdade espiritual em nos movimentarmos. Não é muito mais fácil até você porque ter na liberdade alguém... você pode errar, né? Claro, é muito mais fácil você ter alguém para te direcionar o caminho. Não é mais prático do que você gastar tempo buscando uma resposta e uma direção? É muito mais prático, porque o quê? O mundo hoje está completamente imediatista. Então, vira um ciclo vicioso, porque as pessoas transferem para Deus, transferem
para os líderes, a direção que ela tem que tomar. E além da direção, muitas das vezes, as pessoas estão esperando que você segure no braço e faça junto com ela. Então, eu vou te frustrar hoje, minha amiga. Sabe por quê? A natureza de Deus está atrelada no sobrenatural. Você vê Deus? Não. Ele age no sobrenatural. No natural somos nós. O pau está torando, minha amiga. As pessoas estão cada vez mais preparadas. Se eu não me atualizar, se eu não buscar, se eu não me aprimorar, ou então, Monique, eu nem me aprimorei, eu estou iniciando, eu estou começando do zero, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso construir algo como mulher. Minha filha, mete a cara. E como é que você traz isso? Tá aí um assunto aí, ó. A gente tem... Que eu acho importante falar. Sim. Ainda mais com alguém que tem conhecimento na fé para falar, porque me incomoda. Me incomoda. Que eu fico quieta e meu marido fala, fica quieta. Fica quieta. Por quê? Eu acho incrível tudo que eu estou vivendo. Eu entendo que o mundo espiritual é algo, assim, muito mais real do que a gente imagina. Eu sinto Deus. Então, não é sobre ver, né? Não é sobre apalpar, é sobre as coisas acontecerem. Mas nós vivemos na Terra. Mesmo que de passagem, a gente tem que fazer aqui. Por algum motivo, ele nos mandou para cá. Senão não faria o menor sentido eu não fazer nada aqui. Sim. Como entender, né? Como ter esse despertar de linkar que sim, que eu tenho que estar alinhada espiritualmente, que eu tenho que estar conectada com Deus, que sim, que Deus me ajuda, que Deus faz milagres, mas que eu preciso fazer. Eu preciso agir. A gente já falou sobre decisão, a gente falou sobre movimento, a gente falou que tem resultados, mas eu queria pegar esse gancho que você falou assim, o mercado está se atualizando, eu preciso me atualizar. Para onde que eu quero ir? Para cá? Eu preciso estudar sobre isso, já que eu quero abrir um negócio sobre isso. Exatamente. Queria que você falasse um pouco mais, até porque o seu meio, você não entrou de paraquedas. Você começou de baixo, você aprendeu com quem sabia, era muita gente tentando te tirar, e você ficou firme, você ficou reconhecida pelo seu trabalho, você virou autoridade no seu trabalho. E então eu quero que você fale sobre o agir, porque você agiu, e os desafios que você teve nessa jornada. Exatamente, eu vou repetir, não tem uma fórmula. Se eu posso ser carinhosa e amorosa com você, que me escuta, deixe de ser preguiçoso. Deixe de ser preguiçosa. Saia desse vitimismo e dessa acomodação. Deus não tem nada a ver com isso. Vocês estão ouvindo essa palavra de uma mulher que teme a Deus acima de todas as coisas e que eu não me movimento sem que eu peça a Ele para que esteja comigo. E que se não for para que eu execute, para que eu faça, por amor a mim, muitas das vezes, Ele nos poupa e nos dá a direção. Ok, tá? Só que, muitas das vezes, você não vai ter essa resposta. Se é para você ir, se é para você não ir, se é para você executar ou não. O que eu faço, Aline? Eu estou falando agora para ir para a prática, tá? Como foi na minha vida do espiritual, que eu não tenho como negligenciar algo que é latente na minha vida. Eu sou uma mulher dependente de Deus, que eu não estou aqui com você hoje sem que eu falasse assim, Deus, você não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Então, se eu estou indo agora, nesse mês, na data de hoje, estar lá com a minha amiga, é porque você tinha algo determinado para esse tempo. Posso ir? Não posso ir? Eu, às vezes, faço essas determinadas perguntas. Só que eu não espero, nem me paraliso, se eu não tenho essa resposta de imediato no meu espiritual. O meu marido diz que eu sou abusada. O que eu falo? Você não me respondeu? Eu vou. E se der ruim, tu me ajuda. Por quê? Eu prefiro ir, errar, cair e ter tentado do que eu transferir a responsabilidade para alguém de forma ser física passiva, né? ou para algo supremo
porque eu estou acomodada, porque eu sou preguiçosa. Monique, que palavra, né? De repente um pouco mais forte. Não, nós temos vivido numa sociedade, nós temos convivido com mulheres que têm se vitimizado, são preguiçosas, não tomam a rédea da sua vida, da sua família, do seu casamento e dos seus filhos, porque estão usando a religião, Deus, como um mecanismo de resposta. Então, eu sou prática, mas não intolerante em dizer que você está sendo covarde com você mesmo. Porque você precisa fazer. Monique, mas eu sou uma mulher de Deus. Mas eu estou pedindo a Deus em oração uma direção para eu não quebrar a cara. Eu estou orando, eu estou jejuando. Minha amiga, a fala dessas pessoas que a gente vê que estão no mesmo lugar e que continuam repetindo que estão orando e jejuando, eu vou te afirmar e ser ousada que nem orando e jejuando estão fazendo direito. Muito menos fazendo o que precisam. Porque Deus, ele reage a uma ação nossa. Então, a ação é natural, está atrelada a nós. E foi comigo sempre assim, desde o início. Eu não tenho ninguém para que faça por mim. Eu tenho que fazer, né? Desde o vender ao brigadeiro, a trabalhar para que eu pudesse ter uma faculdade, uma bolsa de estudo na faculdade e na biblioteca da faculdade, para que eu pudesse ter a bolsa integral. Eu estudava de 7 ao meio-dia e entrava na biblioteca 1h. De 1 às 10h40 eu trabalhava na biblioteca. Eu pegava um metrô e ia para Maria da Graça, Higienópolis, soltava do lado da comunidade e tinha que andar sozinha. E aí eu acordava às 5h. Monique, é algum mérito? Você é maravilhosa? Não, eu sou exatamente como você. Só que através da minha decisão em fazer algo diferente para que eu não fosse uma repetição daquelas mulheres que eu amo, que têm tudo dos frutos mais preciosos na minha vida foram plantados por ela, mas eu não queria ser a repetição delas. E assim foram todas as vezes em que eu tive uma oportunidade diferente de repente, estar dentro de um grande banco, de uma seguradora do Bradesco, em estar ali tendo a oportunidade de trabalhar, de fazer o meu melhor e de ir na contramão do que as pessoas que estão à sua volta estão sempre querendo desmerecer o teu esforço. Então, no meio desse processo de construção, minha amiga, se eu posso dar uma sugestão, uma dica, é de que se você parar para ouvir as pessoas que não têm resultado e que não vão agregar nada na sua vida, você não só vai ficar no mesmo lugar que elas, como eu vou ser ousada em falar que elas vão avançar e você vai ficar parada no lugar. Então, refina. Hoje tem tantas oportunidades que a gente não teve, Aline. É verdade. De escutar pessoas, de buscar pessoas. Então, refine quem você tem escutado. Eu acredito muito, assim, que você falou em um determinado momento aqui do nosso podcast, você falou assim, é por isso que nós somos amigas, né? Que tem esse link de a gente sempre querer mais, e enfim. E eu tenho um princípio, assim, que para mim é muito certo e que eu aprendi e para mim foi libertador, que é ande com quem quer andar, corre com quem quer correr. Ali ninguém não quer correr, eu faço o quê? Tira, mas é minha família, mas é uma grande amiga. Não, você tira com carinho, você tira com jeitinho. Você tira, assim, no amor, né? Você não precisa ser ríspida com ninguém. Se não é mais fácil ainda, você tira mesmo. Isso eu aprendi muito com o Rogério. O Rogério, quando marcava a luta, entrava em período de camp, que é a preparação para o UFC, para as lutas. E aí eu isolava ele, trocava sempre para ele não acessar, para blindar ele para a luta. E às vezes parava alguém no meio do caminho para falar com ele. Mestre, tal, queria falar com você, tal. Ele olhava para mim, eu olhava para o cara, ele falava assim, olha só,
Se não for relacionado à luta, só depois do dia tal, que era o dia da luta. Ele tirava da frente, mas ele tirava bonito. Com classe. E errado tá? De forma alguma. O foco dele era para a luta, ele só deixava o que tinha a ver com a luta. Então, quando eu falo que, por exemplo, hoje em dia, filmes, séries, livros, às vezes tem muitos livros legais que me indicam e que eu falo, não, porque agora eu estou lendo livros sobre esses temas que fazem sentido para esse momento que eu estou. Eu estudo muito para poder entregar o melhor para as minhas alunas. Então, esse assunto ele até é legal, mas não é o que eu preciso agora. Então, eu tiro esse livro. Nem vou comprar para não virar aquela pilha de livro, entrar na fila. Eu quero isso daqui. Esse curso é bacana, mas não tem a ver com o que eu quero agora. Tira da frente. Essa festa não faz mais sentido para mim. Tira da frente. O tirar da frente, ele faz toda a diferença. E tudo que é grande um dia já foi pequeno. Então, esses contratos milionários já foram os brigadeiros de um dia. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não tinha mentoria ainda. A gente estava no encontro de casais. Sim. Cris estava junto. A gente sentou numa mesa que o Rogério falou que eu tinha como te ajudar com funcionária de casa. Exatamente. Né? E aí eu falei, não, eu tenho uma planilha aqui porque eu faço processos na minha casa, assim, assim, assim. Aí você falou, você tinha que ter um curso sobre isso e ensinar as outras mulheres a fazer. Inclusive, essa planilha eu passo para as minhas alunas. Que coisa linda. Tudo que é grande já foi pequeno. Eu vejo a dificuldade das mulheres e eu tinha essa dificuldade de enxergar que isso pode ser alguma coisa, né? Talvez um brigadeiro pode ser alguma coisa. Eu lembro do seu rosto para mim, porque era tão orgânico, tão prático para você. E quando eu consegui identificar isso em você, eu falei, você precisa ensinar isso às pessoas. Porque assim como eu tenho essa debilidade de empresária, de trabalhar o tempo todo na rua, como é que... eu acho que eu fui a sua primeira mentorada, então sem a gente saber... sem a gente saber. Você acredita? Eu tinha tanto resultado em todas as áreas e não tinha como administrar aquilo. E a Aline ali de forma... Não, porque eu faço em casa isso, aí o Rogério, num café da manhã, eu falei, você precisa ensinar isso. Foi. Mas é a dificuldade de a gente enxergar, de a gente querer ver a escada inteira, de a gente não entender aonde pode ir e, principalmente, vamos voltar para o começo, de não entender a identidade. Para que a gente está aqui? Isso. Quem eu sou, para que eu vim, o que é para eu fazer? Quando você entende esse contexto, sim, você tira as coisas da frente. Isso. Que não, aqui não é o meu lugar. Aqui é um lugar legal, aqui é um lugar bacana, mas não é o meu lugar. Então, por mais que seja legal, eu não vou. Eu não sei se você percebeu o movimento, e a gente que trabalha com mentorias, com consultorias, a gente vê muito isso. Tem evento toda semana no Brasil hoje em dia, graças a Deus por isso. Então, você quer aprender qualquer coisa, hoje você pode. Mas eu vejo muitas vezes me mandam um convite, olha, vai ter o evento do fulano, quer ir? Esse assunto, para mim, ele é muito maneiro. Se eu não tivesse... Mas eu estou fazendo 3 mentorias, eu estou num grupo de mastermind. Agora, não, porque eu estou focada nesse assunto aqui. Então, eu vejo muitas pessoas indo para tudo porque não sabem para onde ir. E quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar você vai. Qualquer lugar você vai. E aí você fica batendo cabeça. Fica batendo cabeça, minha amiga. E outra coisa. Exatamente. Outra coisa. Se a gente pudesse dar 3 pilares aqui para que algo acontecesse, para que as pessoas pudessem sair da inércia, o movimento. O movimento. A gente precisa estar em movimento. As coisas não acontecem para quem está sentado, parando, esperando vir de algum lugar, muito menos vir do céu. Exatamente. Outra coisa é a gente alinhar o nosso foco. Cada estação existe um foco a ser reajustado. Eu tenho aprendido isso, a recalcular rotas. E como a nossa vida é feita de processos e estações, quando a gente aprende a respeitar esses processos e alinhar a nossa visão, a gente acelera a nossa movimentação. Então, a gente precisa estar em movimento, recalcular o nosso foco para que a gente chegue aonde a gente precisa chegar. Exatamente. Isso é prático, isso realmente é uma receita de bolo. Sim. E não tem como você aplicar e você não ter um resultado imediato através dessas escolhas. Pode não ser o resultado que a pessoa quer na hora, mas o resultado ela vai ter. Resultado. Exatamente. E o resultado, ele traz estímulo. Exatamente.
não é o resultado que ela quer ainda. Mas a Mas pessoa que não conseguia ver nada, não E tinha tem. resultado nenhum, e começa a ter clareza de alguma coisa, ela já está rompendo. É Ela isso já aí. está em movimento. O foco dela já começou a ser alinhado. Pode ser, minha amiga, que a gente chegue num final de um ciclo, de uma estação, e o foco não foi totalmente realinhado, mas a gente não continua no mesmo lugar que a gente estava. A gente se movimentou. E muitas das vezes as pessoas estão preocupadas na aceleração em chegar. E o desfrute da vida e a colheita de resultado não está atrelado à aceleração, está atrelado na perfeição dos passos, está atrelado na perfeição do processo. E quando eu falo Exatamente. perfeição, não é tudo certo. Sim. Eu falo na É no fazer perfeição bem no feito. sentido de fazer bem feito, É. fazer redondo, É. independente da aceleração. Porque a pessoa vai lá e escolhe. O primeiro passo é eu escolho, eu decido a fazer alguma coisa por mim. Eu vou me movimentar, é o segundo ponto. Eu começo a me movimentar. Dentro do movimento, eu entendo que eu preciso alinhar a minha visão e o meu foco para o destino que eu estou querendo ir. E aí a pessoa acha que ela só consegue executar esses 3 pilares acelerando. É. E quando a gente está em aceleração, a gente desperdiça muita coisa pelo meio do Com caminho. certeza. Porque não Não respeita adianta, o minha processo, amiga, né? não adianta a gente ter aceleração sem discernimento. Não tem como. Total. Aceleração sem clareza. Monique, o que é o discernimento? É a clareza dos próximos passos. É mais fácil. É uma forma matemática. Você ter um resultado pontual, você sendo gradativo, do que você tendo Sem dúvida. aceleração. Então, se a gente pode deixar algo prático de verdade, como uma conta matemática, como uma fórmula, é isso: decida, se movimente, alinhe o teu foco e não acelere. Não acelere, porque através desse processo você vai ter clareza, você vai ter alinhamento de foco, você vai ter novas decisões, porque você decide coisas o tempo todo. E eu falo algo, amiga, há muitos anos eu repito isso, e como eu tive tanta dificuldade em meio a tantas coisas na minha vida, sempre foi com muita dificuldade, não é porque hoje eu cheguei numa etapa, num degrau dessa escada, que as coisas estão mais fluidas, mais fáceis, que ainda não existe dor nem dificuldade. É porque mudam, né? Mas eu aprendi algo muito claro, que as escolhas do nosso dia a dia, elas definem o que vai ser eterno. Exatamente. As escolhas do nosso dia a dia definirão o que vai ser eterno para você. E o que é eterno não passa. É você ser próspero, e a prosperidade está atrelada ao equilíbrio. É você estar equilibrada, você faturando R$ 50 do teu brigadeiro, como você faturando um número mais alto em 5 lojas de brigadeiro. É você entrar em casa e conseguir ter o equilíbrio, a prosperidade de entregar o melhor para dentro da sua casa. Ter Aí paz, né? ter a paz e de repente quem está me ouvindo está falando, mas você não tem noção o caos que é a minha casa. Mas existe paz em meio ao caos. Exatamente. Existe paz em meio ao caos, minha amiga. A maior resposta para as situações que vêm na contramão do que a gente vive e espera é a gente devolver de forma diferente. Exatamente. Eu tenho aprendido que a gente muda as situações que estão à nossa volta, constrangendo em amor. Total. Se a tua casa ainda não tem paz, se o teu casamento não está em paz, sirva. Ah, mas você não sabe o que já fez comigo? Você não sabe o que eu sofro com aquele menino? Você não sabe quantas vezes esse homem me traiu? E eu aqui tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que dar tudo, eu tenho que ser a boa esposa, eu tenho que ser a boa mãe. Muitas das vezes, me perdoe para quem está ouvindo, a sua casa é reflexo do que você tem entregue Exatamente. dentro dela.
A sua casa é reflexo do que você tem entregue dentro dela, do momento que você está com ela. O que você tem priorizado. Ainda bem que hoje nós temos N ferramentas para nos aprimorarmos, para sermos ajudadas. Mas eu quero te encorajar a que você tenha clareza para refinar quem você tem ouvido. Outro dia eu estava conversando com um amigo que tem uma grande potência nessa questão educacional de desenvolvimento pessoal, e eu virei e falei assim, eu olho e às vezes me dá uma tristeza, Aline. Me dá tristeza porque as pessoas estão num nível de aceleração por um resultado, através de comparação com a vida do outro. Exato. E muitas delas estão ali com os dias cheios, com o seu notebook cheio de links comprados para se aprimorar, para ter as 5 chaves da vida, para ter a maneira de prosperar. E você não vê mudança nenhuma. Por quê? Porque a aceleração, ela nos traz um dano de não percebermos o que temos que fazer em meio aos processos. No hoje. No hoje. No agora. É no como encher um agora. copo, né? Eu falo, é como eu pegasse um conta-gotas e fosse enchendo o copo. As isso. pessoas querem o copo cheio. Minha amiga, eu vou ser sincera com você. Às vezes a pessoa vem e fala, Monique, eu queria que você me ajudasse nisso, mas aí eu também comprei isso. Sabe o que eu falo, amiga? Porque Escolhe o um nosso aí. coração não está atrelado a um número. Eu falo, amor, fique em paz. Escolhe um desses, vê o que você se identifica e dê o seu 100% nisso. Nisso. Sabe por quê, amiga? Quem faz tudo não faz nada. Exatamente. Agora, falando em quem faz tudo, não faz nada. Pra gente finalizar aqui, o que eu quero de você? Há pouco tempo você se tornou mãe. O coração chega, o olhinho chega a brilhar. Como que você concilia trabalho, que é bastante? Eu já te conheci nessa batida forte de trabalho e você como empresária, não só do audiovisual, mas também em grandes negócios. Como esposa, que é lindo, você e o Cris, assim, é uma coisa muito... É gostoso de ver vocês conversando sobre os assuntos, até porque vocês são da mesma área, então é muito legal. Agora, com o Joaquim, com a casa, como é que é conciliar tudo isso para você? Eu me emociono, porque eu estou aprendendo. Que e eu lindo. não tenho vergonha Que lindo. de falar que eu estou aprendendo, amiga. Que lindo. Porque o meu coração não está atrelado ao resultado que eu tenho que entregar, mas está atrelado no que eu preciso aprender para devolver para eles dois. Gente, que lindo. Então, todos os dias é desafiador. Tem dias que eu entro no carro e eu choro. E tá tudo bem eu chorar. Sim. Mas eu também eu me dou alguns insights em mim mesma no sentido de falar assim: você tá chorando pela sua humanidade, você tá com saudade, porque você tá saindo sem ver ele acordar. E muitas das vezes eu chego sem ver ele dormir. Hoje eu escolho e decido não dizer não, sim para tudo, escolho. Mas, como nós falamos, existem coisas que eu não quero fazer e que eu preciso fazer. E que, naturalmente, isso vai ter um respaldo dentro do meu casamento e dentro da criação do meu filho. Exato. Só que eu falo assim pra mim, igual a doida, tá? Sozinha no carro. Chorou, tá tudo bem. Se limpa porque você borrou o rímel e você precisa fazer. E o que você pode fazer como mulher, eu falo pra mim mesmo, é pedir, Deus, o que eu não posso, você pode. Foi você que me deu ele. Então, não haverá falta. Total. Sobre as emoções, sobre o coração dele em relação a mim e ao Total. pai dele. Ele não é meu, amiga. É verdade. Ele não é meu. Eu recebi uma missão em cuidar de algo que eu tenho convicção que veio dos céus para minha vida. É desafiador.
Eu estou aprendendo, mas eu tenho decidido. Assim, eu tenho 10 minutos, que são os 10 minutos mais intensos que eu posso dar para o Joaquim. Se eu tenho 20 minutos ao chegar na minha casa, e são 20 minutos antes que o meu olho pese de cansaço e de sono, são os 20 minutos mais importantes com o meu marido naquela cama. Mas é uma coisa que é importante, sabe, Monique, e que é o que eu falo. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu acreditava muito que o que valia eram a quantidade de horas. Então, eu não quis ter babá, porque eu queria ficar o tempo todo com ele. Eu lembro que você me falou. Eu queria fazer a introdução alimentar eu mesma cozinhando, eu não deixava a empregada fazer a comida dele. E isso me desgastava. Eu chegava na cama extremamente cansada, eu não conseguia nem olhar direito pro meu marido. Até que um dia, o Roger, eu cozinhando no final de semana, porque durante a semana ele se alimentava na creche, ele bateu a boca e sangrou, abriu um corte na boca. E aí eu falando com o pediatra e eu fiquei pensando assim, quanto que vale a minha hora? Né? Final de semana que eu teria tempo para estar com ele, eu tô aqui cozinhando para ele. E aí eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar comida, eu corro risco de queimar a comida, ele tem que comer meio que repetido, porque eu não posso ter uma variedade muito grande. E o pediatra, na época, me sugeriu uma comida congelada saudável, que era sem sal, sem não sei o quê, para eu fazer a introdução com ele. E eu falei, ai, congelado para o meu filho, o que vão pensar de mim? Ele, Aline, é a mais top que tem, é super bacana, ele vai se alimentar bem, vai na minha. E eu passei a comprar o almoço e jantar de sábado e domingo para ele. Foi libertador. Porque a minha preocupação era em brincar com ele, era em estar com ele e aquecer a comida. Eu tirava um dia antes, aquecer a comida para dar uma comida ótima e com variedade, porque o almoço era diferente do jantar, né? Quando a gente faz, não dá para fazer um pouquinho só. E o que eu aprendi disso? Que não está na quantidade, mas quando estiver, esteja. Depois, quando veio o Romero, e agora que eles estão numa fase maior e eu estou viajando bastante, eles ficam. Eu aprendi mais ainda que não é só o pouco que estiver, esteja. É até quando não estiver, esteja. Porque um dia nós não vamos estar. É isso. Então, mesmo de longe, eu faço as tarefas com eles por videochamada. Eu deixo coisas na casa e aí, por ligação, eu vou falando para eles encontrarem. Aline, é muita logística? Não é nada muito complexo. Mas eu penso numa programação a ponto de que eles não sintam a falta. E que eu me faça presente com hábitos que eles tenham dentro de casa. Então, a rotina se mantém. Acredito que isso vem, e você falou uma coisa da sua avó no começo. Ensinamentos é o tipo de coisa que fazem com que pessoas se façam presentes nas nossas vidas. Eu não sei você, mas eu tenho vários amigos, eu tenho várias pessoas da minha família que estão longe, que eu não vejo com frequência, que eu não falo com frequência. Mas elas se fazem tão presentes na minha vida, nas minhas falas, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Porque eu aprendi com elas e eu levo elas diariamente na minha vida. Isso. Então, nós, como mães, uma vez que nós ensinamos determinadas coisas, e seja elas a ter amor e carinho pelas pessoas, a serem educadas, a falar um obrigado, a recolher a louça da mesa, enfim, qualquer coisa, eles sabem que foi que ensinou. Hoje, quando eu ensino os meus filhos, mesmo nós tendo funcionário em casa, a retirar a louça da mesa, eu lembro que a minha mãe dizia assim, olha, quando você for na casa da sua amiguinha, mesmo que ela tenha empregada, levanta para tirar. Eu lembro da primeira vez que isso aconteceu, e aí a mãe da minha amiguinha, não, a Luzia ela vai tirar pra gente. Aí eu, tá, tudo bem. Aí depois eu ouvi ela falando com a minha mãe no telefone, que menina educada. E eu sempre fazia, mas é uma coisa que veio com a minha mãe, o arrumar a cama. Então, assim, são ensinamentos. Então, a minha mãe está comigo. E vai haver um dia que ela não vai estar mais nem aqui na Terra, mas ela vai se manter comigo. Por mais ações como essa, de quando for fisicamente, que seja 10 minutos, sem o telefone, olho no olho, o mais presente possível. Ok, não é na quantidade, é na presença. E aí, a gente falou muito sobre espiritualidade aqui hoje. Eu vejo pessoas que oram não sei quantas horas por dia, que vão em 3, 4 cultos por semana, em todas as células possíveis. Nada contra, está tudo bem. Mas não adianta só a quantidade, se a intensidade, se a pessoa está lá e não consegue aplicar o que vê da palavra. Eu conheço pessoas que nem em culto vão, talvez que nem batizadas são, enfim, mas que aplicam princípios que estão na palavra. Então, não basta só a gente saber,
mas a gente fazer faz toda a diferença. Com certeza. Se eu pudesse falar de forma mais prática, o que faz para poder dar conta, né? Da vida de uma mulher que empreende, que é mãe, que é esposa, que é gestora do seu lar, você não vai conseguir dar conta de tudo. E tá tudo bem. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Não esteja preocupada no resultado do todo. Esteja preocupada em dar as partes com excelência do que você pode dar, sem culpa. A sociedade, ela nos implantou Exatamente. uma culpa e naturalmente eu acho que a gente já nasce Já Aline, nasce uma como mãe, nasce mulher, uma culpa. né, ensinada a isso. Você não fez, tem culpa sobre você. Você não esteve presente, tem uma culpa relacionada à ausência. E linkado a isso, eu vou até pegar o gancho, Sim, porque eu acho que tá saindo aí. Eu sempre encerro um podcast com uma mensagem da minha convidada, do meu convidado, para essas mulheres que estão ouvindo. Você já está dando aí várias, né? Eu já peguei aqui vários insights. Se você pudesse fazer com que essa mensagem chegasse no máximo número de mulheres possíveis. A mulher que empreende ou está querendo empreender, ter o seu negócio, que é mãe, que tem seus filhos, que se divide, como dizia minha mãe, entre a espada e a cruz, que ela quer atuar, ela quer ser realizada profissionalmente, mas ela tem medo de vir para cá e deixar cair o prato aqui da família, dos filhos. Qual que é a mensagem que você daria? Olha, é uma mensagem muito prática, verdadeira, de alguém que realmente caiu e levantou por diversas vezes e que hoje vive a maternidade, o empreendedorismo, a gestão do lar. Aprenda a delegar. Entenda que você não é a Mulher Maravilha, de que você tem a sua performance a ser desenvolvida dentro daquilo que você escolheu para fazer, dentro do seu trabalho, dentro da sua profissão, dentro do seu negócio. Eu te encorajo a que você seja excelente naquilo que você faça, que você se aprimore, que você não transfira para os outros aquilo que você precisa fazer, que você se capacite, porque tem gente melhor que você, sim, e o mundo anda acelerado, e se a gente não estiver preparado primeiramente para nós não temos como colher os frutos que a gente almeja dentro daquilo que a gente se propõe a fazer como profissional. Então, se dedique, se estude, entendendo que você precisa fazer a sua parte com a ajuda de outras pessoas, capacite pessoas. Eu estava conversando com a Aline, nem sempre a visão e a execução é dada pelas mesmas pessoas. Eu precisei aprender isso através de dor, porque eu sempre fui muito centralizadora. Por ser muito focada, eu acreditava que ninguém ia fazer igual a mim. E quantas mulheres, não, se eu não fizer, o marido não faz. Se eu não resolver na empresa, meu amor, você pode não estar aqui amanhã e a empresa vai continuar sendo conduzida. Os resultados vão continuar vindo. O seu valor, a sua estratégia tem peso sobre aquilo que você faz? Claro que tem, e você pode multiplicar o que é feito, mas se você não estiver, as coisas vão continuar andando. Então, entenda esse senso de utilidade. Isso é uma examinação própria dentro de nós de que o quê? Eu preciso entregar o meu 100%? Sim. Eu preciso ser a mais braba nisso? Sim. Dentro das tuas possibilidades. E aí, quando a gente vai para dentro da nossa casa, o nosso companheiro, ele não está esperando que a gente seja a Mulher Maravilha também. Nem a melhor mulher do mundo. Muitas das vezes, a cobrança está dentro de você. Você pressupõe que ele espera algo de você. Então, se eu posso te encorajar no dia de hoje, tenha diálogo com seu parceiro.
seja claro, estabeleça metas, estabeleça limites entre essa relação, divida o que você tem sentido, o óbvio precisa ser falado dentro de uma relação. E aí a gente transfere isso para a maternidade, para a responsabilidade que a gente tem em criar as coisas mais indefesas. Eu falo que o maior desafio da vida do ser humano hoje é a gente transmitir aos nossos pequenos princípios, visão, valores, responsabilidades. Então, entenda que você pode ser uma mãe de excelência, dando o seu 100%, mediante aquilo que você pode entregar, que está proposto para você entregar, sem culpa, sendo leve. É possível a gente viver num mundo tão agitado, a gente tendo essa paz, tendo essa leveza em meio aos desafios. É possível, Aline, ter paz em meio ao caos. E se eu posso te encorajar, além de você ter a Aline para te ajudar, além de você buscar a fazer o que você precisa fazer, cara, se conecte com Deus, se conecte com algo que é supremo, que rege a tua vida e que traz um alívio para nós, trazendo clareza da nossa identidade, trazendo clareza do nosso propósito, trazendo clareza de que Ele nos ama do jeitinho que a gente é, mas também nos encoraja a nós nos aperfeiçoarmos, a nós sermos mulheres melhores. E quando eu falo sermos mulheres melhores, não está atrelado ao resultado, mas está atrelado a nós sermos melhores porque nós entendemos o nosso equilíbrio em meio a tantas esferas e a tantas coisas que a gente tem que realizar. Eu tenho convicção no meu coração que o dia de hoje vai te encorajar a você se movimentar, a você decidir, a você se movimentar, a você recalcular aí o teu foco, a você entender que há um tempo determinado para todas as coisas e que existem estações em processos que não adianta a gente fugir. Mete a cara, vai com coragem, que ninguém pode fazer aquilo que só você pode fazer. Uou! Isso não foi uma mensagem, isso foi uma aula. Gente! Amiga, que prazer. Muito que obrigada. Delícia. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Olha só, aqui, ó. Mentira! Minotauro Energy Drink, tá pesado. Aqui, ó. Bem eu sabor amo que essa você família. Segura que tá pesado. Caraca, é o quê? Um kit família? É energético, né? Eu sei que você já é pilhada, então você vai com moderação, por favor. Porque o nosso é potente. De repente o Cris, pra virar a noite aí nos trabalhos dele. Mas minha amiga me fala, aonde encontra? As pessoas que a gente já tem nos supermercados aqui no Rio, a gente tem no, acho que Guanabara, tá entrando no Presunic. Que legal. E aqui mais presente. Esse aqui, sua vida fitness está garantida com os molhos para salada, que todos os molhos. Gente, eu tô aprendendo a comer salada. Aí, ó, agora vai ficar mais gostosa. Eu vou confessar algo pra elas. Tem esse aqui, os meninos adoram esse que é de mostarda. Qual é esse? Tem os três, eu botei os três para você provar. De mostarda, o de ervas finas e o caseiro. São maravilhosos. E tem também um temperinho aí dentro para temperar. Também encontra nos mercados. Tanto o energético como essa linha. Quanto tempero, exatamente. Esse daqui é o homem mais lindo do mundo para você, um gato. Né, amiga? Nossa, um gato. Vou ver se ele me dá uma moral. Que coisa maravilhosa. Obrigada. Gente, obrigada pela tua presença. Foi um prazer ter você aqui. Amo você. Você vai precisar voltar, porque a gente não chegou nem na metade de tudo que a gente tem para falar. A gente pode dividir por temas e fazer quantas vezes, Eu né? acho que tem mais coisas para sair desse baú. Se a mulherada aí quiser... o que vocês duas batem sua rede social, vamos lá. Deixo sim. Rede social, onde que encontra? Como é que faz para achar você? O Instagram é @Monique Macedo. Meu Monique é diferente, como no anúncio do podcast vocês podem ver. Vocês podem ir lá mandar a mensagem. Eu te confesso que hoje eu entendi que eu preciso aprimorar, mesmo não gostando, o meu meio de comunicação, porque eu entendo que o meu propósito está atrelado a ajudar tantas mulheres. Verdade. Então, ainda que eu não goste, eu entendo que eu preciso fazer. Então, se te mandar um direct, você tá lá. Eu tô responde, lá, eu respondo na hora, a gente conversa, tem uma troca tão legal. Eu tento colocar um pouco mais, me policiar e do meu dia a dia e encorajar lá. Estou disponível. Que bênção.
E estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ver você vivendo a plenitude, o centro do teu propósito. Amém. Você tem muita coisa, minha amiga, muita coisa. Você carrega muitas coisas que ainda nem afloraram para ajudar milhares de mulheres. Isso não fica só no podcast, isso fica não só na mentoria. Todas as mulheres que tiverem a possibilidade de te verem na rua e passar e te abordar, eu sei que vai ter troca pela empresária que você se tornou, né? Pela autoridade que você se tornou. Eu falo com muita convicção, não invalidando nada do Rogério. É um campeão, um atleta do nosso país. Mas tudo que ele tem vivido hoje, de consistência da carreira, é porque ele tem uma mulher braba segurando nos braços dele. E eu tenho convicção de que nós somos o combustível dos nossos companheiros. Escute isso, mulher. A Aline é um combustível para que esse homem possa fluir, fazer o que ele precisa fazer. E isso é papo para outra coisa. Qual tem sido o nosso papel? Mas você é um exemplo disso. Obrigada. Esse homem tem alçado lugares novos, porque você é uma referência dentro da sua casa. Você só não tem planilhas boas, nem processos boas. Você reverbera hoje mais ainda Jesus. Amém. Em Amém. tudo que você faz. Eu te Obrigada. amo, conta comigo. Também. Prazer. É isso aí, mulheres. Finalizamos mais um episódio do Metascast com Monique Macedo. Espero que você tenha gostado e nos vemos em breve. Em breve. É isso Só aí. chamar que eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.